Hi guys, how are you? Tudo bem aí, gente? Como foi a semana de vocês? Alguma dúvida nas últimas atividades sobre o presente dos verbos? Se tem alguma dúvida e vocês ficaram com vergonha ou esqueceram de me perguntar, nós vamos ter oportunidade nessa aula porque é uma aula de revisão, certo? Lá nas páginas 32 e 33 do Student's Book, temos aí a revisão do presente dos verbos. Ali na apostila de vocês, na página 32, na parte 1 e 2, tem um resuminho do presente, sobre o presente. A primeira parte fala do to be e a segunda parte fala sobre os outros verbos que não são o to be, certo? Eu vou mostrar para vocês no computador agora um resumo também, tá? E vocês vão acompanhando, olhando aí no livro, fazendo anotações que vocês queiram que diferencie o presente do to be e o presente dos outros verbos. O que seria o presente do to be? Seria eu falar eu estou, eu sou, ele é, ele está, ela está, certo? No presente. Então é o ser e o estar no dia de hoje. E os outros verbos são justamente os outros verbos, ações representadas no dia de hoje, tá bom? No presente. Então vamos dar uma olhadinha nisso agora? Vou mostrar lá no computador para vocês, certo? Acompanhem aí, por favor. Vamos começar com o verbo to be, pessoal. Present of verb to be. Então, sempre que a gente falar do to be no presente, o que vocês precisam pensar? Em três possíveis situações para o to be no presente. Quais são essas três possíveis alternativas do to be no presente? O am, o is e o are, ok? Não vai existir mais nenhuma forma para o verbo to be no presente, além do am, is e are que vocês estão vendo aí. Certo? Então, vão ser essas três, mas essas três vão funcionar para quais pessoas? When, por exemplo, quando vocês pensarem, when é ser, estar para qual pessoa? Quando vocês forem pensar nisso, pensem que é para a pessoa mais importante que vocês vão usar o when. Quem é a pessoa mais importante? É o eu, o I. Então, para o eu, a gente vai falar I am, ok? O is, a gente vai usar somente com o he, o she e o it. Como tá aqui para vocês, ó. He is, she is, it is, ok? E o are a gente vai utilizar para o you, para o we e para o they. Então, o am é para a pessoa mais importante, que é o eu. O is é para todo mundo que é um só, certo? Ele, ela ou ele, ela, que seja coisa, objeto, país, animal. E o are é para todo mundo que é plural, apesar que o you pode ser um só, mas a gente sempre vai usar are para o you, mesmo que ele seja um, ou se ele for mais que um, também vamos usar o are. Certo, pessoal? Então, como fica o verbo to be no presente? Afirmativo. I am, he, she, it vão ter is, e essas três aqui, you, we e they, vão ter o are. Entendido? Agora, quando a gente quiser falar que não é ou que não está, o que a gente vai fazer nesse verbo to be aí? Vai acrescentar o not. Olha que tranquilo. Então, depois do to be, a gente coloca o not. Então, na negativa, é só pôr o not depois do am, do is ou do are. Certo? Vejam que em português a gente fala eu sou, e se a gente quer negar isso, a gente fala eu não sou. O não vem na frente do verbo. No inglês é diferente. Se a gente for traduzir isso aqui ao pé da letra, tá escrito eu sou não. O não tá vindo depois, mas fica assim mesmo no inglês. E na interrogativa, como é que fica isso? Vamos ver. Vejam lá, ó. O to be passou para frente da pessoa. Então, traduzindo ao pé da letra, essa pergunta aqui é: sou eu? Mas no português nós falaríamos eu sou. A última aqui, ó, são eles? Em português a gente fala eles são. Então, o verbo to be passa para frente das pessoas. Lembrando que a pessoa mais importante, que é o eu,
tem o N. O he, o she, o it é o is. E o you, o we e they é o are. Entendido, pessoal? Vamos ver uns exemplos disso agora. Vejam aí, ó. Temos 3 exemplos. Você está feliz, ele não está triste e eles estão aqui. Fiz frases tudo com o verbo estar, nenhuma com o verbo ser. Aqui poderia ser também, você é feliz, né? Vamos usar o to be de qualquer forma. Então, se a gente quer falar você está feliz em inglês, vamos pensar lá, como é o você em inglês? You. Pro you, o que a gente usa do to be? São 3 opções. Is, am e are. Qual a gente usa pro you? Isso aí, are. Então, you are. E o feliz em inglês, happy. Você está feliz. You are happy. Agora, ela não está triste. Como é o ela em inglês? She. Agora, aquela parte ali, ó. O não do português vem na frente. Do inglês vem depois. Então, a gente vai falar ela está não em inglês. Então, fica ela está não e, por último, lá, o triste. Ela está não triste. Mas o correto de falar, ela não está triste. Certo? Então, vejam que o is é para as terceiras pessoas lá. He, she e it. E a última ali, eles estão aqui? Essa é uma pergunta. Então, para a pergunta, o to be passa para frente. Como é o eles em inglês? They. E o to be para esse they, que é plural, vai ser o are. Então, to be lá na frente, porque isso aqui é pergunta. Are they here? Eles estão aqui? E assim foi feita a interrogativa no verbo to be. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se não há nenhuma dúvida, vamos passar agora para os outros verbos no presente. Então, present of other verbs, presente dos outros verbos. Se vocês acompanharem aí lá na parte 2 da apostila, na página 32, vocês têm isso resumido. Então, o que a gente precisa pensar para colocar os outros verbos que não são o to be no presente? Vamos pensar em um verbo no infinitivo, por exemplo, o verbo to drive. O que é o to drive? É o dirigir, certo? Pensamos no verbo no infinitivo, dirigir. Tiramos esse to da frente. Vamos pensar nele só como drive. Esse drive a gente vai colocar para todas as pessoas, sendo que algumas vão ter S, tá? Agora vamos relembrar quem tem S e quem não tem. Quem tem S no final é o he, o she e o it. O I, o you, o we e they não tem S, então fica somente drive. E aí está conjugado o verbo to drive no presente afirmativo. Então, vamos ver isso de outra forma aqui, ó. I drive, he drives, she drives, it drives, you drive, we drive, they drive. Conjugamos o verbo na afirmativa. Agora, quando a gente quer negar que uma dessas pessoas aí dirige, porque o drive é dirigir, né? O que a gente vai fazer? A gente quer dizer que eu não dirijo, por exemplo. Então, eu preciso colocar uma palavrinha ali que negue o dirigir. Que palavrinha vai ser essa? Vai ser o don't ou o doesn't. Então, eu não dirijo. Vejam que aqui na ordem que a gente fala em português é escrito no inglês também. Eu não dirijo. O verbo to be era diferente, né? A negativa vinha depois do verbo. E aqui não, a negativa vem antes realmente do verbo. O he, o she e o it, que tinham o S na afirmativa, vão ter o S aqui na parte que nega. Então, fica doesn't. O S está aqui. E no final do verbo, eles perdem o S, que lá na afirmativa eles tinham.
certo? Então, he, she, it doesn't drive nesse caso. E todo mundo que não tinha S na afirmativa tem o não como o don't. Então, I don't drive, you don't drive, we don't drive e they don't drive, certo? Não esqueçam disso. Na negativa, vamos usar o doesn't e não vai ter S aqui para as terceiras pessoas, he, she, it. E na interrogativa, assim como no verbo to be, nós passamos alguma coisa para frente. Só que no to be era o próprio verbo to be que passava para frente. E aqui, para os outros verbos, quem passa para frente é o do ou o does. Esse do e esse does, gente, são auxiliares. O to be é um verbo que ele se garante e não quer ajuda, ele não quer auxiliar. Então, ele mesmo passava para frente. Já que os outros verbos, eles precisam de ajuda, eles não se garantem, então eles precisam desses auxiliares na negativa e na interrogativa, sendo que é o auxiliar que passa para frente aqui na interrogativa. O do, para quem não tinha S lá na afirmativa, então o I, o you, o we e o they recebem esse do aqui na frente. E o does, para quem tinha S lá na afirmativa no final do verbo, o auxiliar vai ser o does. Então, se eu quero falar ela dirige, eu falo does she drive? Vejam, ela dirige. Esse does não tem tradução. Esse does me mostra que o verbo está no presente. A mesma coisa aqui, ó. Ela não dirige. Aqui, como tem o not junto, esse auxiliar está mostrando que nego esse dirigir. Ela não dirige, tá? Já aqui na interrogativa, o does não tem tradução. Mostra apenas que está no presente. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos ver uns exemplos de presente, então. Olha lá. Ele dirige aos sábados. Como que é o ele em inglês? Isso aí. He. O dirige a gente acabou de ver, né? Então, é drive, só que o ele é terceira pessoa. Então, he drives com S no final, porque a gente está falando do he. E como era aos sábados? On Saturdays. Bem tranquilo. Agora, nós não trabalhamos. Então, o nós, we. O não, para esse nós, que na afirmativa não tinha S no final, é o don't. Então, we don't. E o trabalhar, para trabalhamos, né? Porque estamos falando de nós, é o work. We don't work. E por último ali, eles estudam. Então, a gente vai pensar no eles, they, e vai pensar no estudam, mas com o auxiliar lá na frente. Então, o auxiliar para o they é do, e aqui o study. Eles estudam. Isso aqui não tem tradução, mas me mostra que o verbo está no presente e está sendo feita uma pergunta. Tá bom? Então, a gente tem que pôr o do. Não esqueçam disso. Agora, gente, o que vocês vão fazer? Vão fazer esse exercício aqui, ó. Um extra exercise. No caderno de vocês, numa folha à parte, vocês vão falar qual é mais fácil, o presente do verbo to be ou o presente dos outros verbos? Faltou um S aqui. Qual é mais fácil? Vocês vão falar isso para mim. Pode ser em português mesmo. Depois que vocês falarem isso, vocês vão me explicar por quê. Vocês vão falar, eu acho mais fácil o presente do to be ou o presente dos outros verbos. E aqui vocês explicam, eu acho mais fácil por quê e me dão um motivo. E na última aqui, vocês vão falar quais as diferenças entre o presente do to be e o presente dos outros verbos, o que vocês entenderam das diferenças, tá bom? Feito isso, em 5 minutinhos, mais ou menos, vocês fazem essas perguntinhas aí de qual é mais fácil, por quê, as diferenças, e depois vocês passam lá para a apostila mesmo, na página 32 do Student's Book, e vão fazer o exercício 3, que pede ali para vocês completarem
completarem os espacinhos com a forma correta dos verbos. Quais verbos? O to be ou o verbo que a frase esteja pedindo. Lá na letra A, por exemplo, tem um verbo entre parênteses que é o to be. Então, nessa letra aí, vocês vão usar o to be. Como vocês vão usar o to be? Afirmativo, porque tem um mais lá no parênteses também, certo? Esse exemplo A aí diz assim, Anna, my wife. A Ana é minha esposa. Eu vou usar o to be afirmativo. Ana é terceira pessoa, é o mesmo que o she. Então, eu vou pensar, é o mesmo que she. O to be para o she eu uso am, is ou are. Is, porque é terceira pessoa. Anna is my wife. Ana é minha esposa. Se fosse negativa, Anna isn't my wife. Ana não é a minha esposa. Conseguiram entender como é para fazer esse exercício 3 aí? Ele é bem tranquilo, tá? Mas são várias letras, né? Vai até a letra T. Vocês vão levar aí uns 20 minutos para fazer esse exercício. Então, respondam aquelas perguntinhas, façam esse exercício 3, 25 minutos para fazer tudo isso, e passem para o próximo vídeo para falarmos dos outros exercícios da revisão. Se ainda tem dúvida do presente do to be, o presente dos outros verbos, escrevam para mim, por favor, antes mesmo de começarem as atividades. Tranquilo? Até daqui a pouco, então. Voltamos, pessoal. Tudo bem aí? Ficou alguma dúvida no exercício 3? Lá que era para vocês completarem com os verbos ou to be ou os outros verbos, né? Na afirmativa, negativa e interrogativa, dependendo do que cada frase pedir. Qualquer dúvida, espero vocês me escreverem no WhatsApp, certo? Agora nós vamos continuar a nossa aula de revisão fazendo ali o exercício 4, primeiramente. O que o 4 diz? O 4 tem um conjunto de frases espalhadas ali. Ao todo são 3, 6, 9 frases. E tem ou a afirmativa, ou a negativa, ou a interrogativa. Vocês vão fazer o que falta. Se tem a afirmativa, vocês fazem a negativa e a interrogativa. Se tem a interrogativa, faz a afirmativa e negativa. E assim por diante. Certo? Então, a primeira que vocês têm ali tá em negrito. E ela diz assim, I am her boyfriend. Eu sou o namorado dela. I am her boyfriend. Então, nós vamos passar essa frase agora para a negativa, porque ela está na afirmativa. O que a gente vai olhar na frase? Primeiro, quem é o verbo da frase? I am, é o am. Então, é o verbo to be que está dentro dessa frase. Quando a gente quer passar o to be para a negativa, o que a gente fazia mesmo? Colocava o not logo depois do to be. Então, ficaria, eu sou não namorado dela, né? Então, I am not her boyfriend. Eu não sou o namorado dela. E se eu quero perguntar isso, é o próprio to be que eu passo lá pra frente. Então, am I her boyfriend? Certo? É isso que vocês vão fazer nesse exercício agora. Tem um outro exemplo ali, que em negrito tá, he doesn't work na bank. Ele não trabalha em um banco. Vamos achar o verbo dessa frase. É work, certo? Ela está na negativa. Como a gente sabe que está na negativa? Por causa do auxiliar does not que tá ali, né? O does mais o not. Bom, se eu quero afirmar isso, eu vou tirar essa parte que nega, que é o doesn't. Antes de tirar o doesn't, olha bem pro doesn't. Ele tem um S lá, né? Se eu quero afirmar que ele trabalha no banco, esse S eu vou passar lá para o final do verbo na afirmativa. Então, vai ficar he works, ele trabalha, e na bank. E se eu quero perguntar isso, eu vou usar o auxiliar, igual na negativa, na frente da pessoa. Does he work in a bank? Conseguiram entender? Então, é isso que vocês vão fazer. Avaliem bem quem é o verbo, se é o to be ou se é algum outro verbo, para fazer negativa, interrogativa e afirmativa conforme o que falta ali nessa tabela. Qualquer dúvida, eu espero vocês me escreverem para a gente conversar. Em 20 minutinhos vocês fazem essa atividade.
E aí eu já vou falar para vocês sobre a próxima, Exercise 5, que diz lá assim, read the texts, then write another text. Então vocês vão ler os textos, eu vou ler aí com vocês, e tem um espacinho ali que vocês vão fazer um outro texto semelhante a esses dois. Esses textos são sobre my favorite day of the week, meu dia favorito da semana. Então o primeiro diz ali, Will. Hello, my name is William, I'm from England, and I play electric guitar in a band. My favorite day of the week is Friday because I go to the clubs and play rock and roll. O que o Will tá falando? Primeiro ele fala oi, né? Ele fala olá, hello. Aí ele se apresenta, o meu nome é William, eu sou da Inglaterra e eu toco guitarra elétrica, né? Eu toco guitarra em uma banda. Aí ele diz que o dia favorito da semana dele é a sexta, porque ele vai em clubes e toca rock and roll, certo? Então, ele se apresentou, falou de onde ele é, falou qual o dia favorito da semana e explicou por quê. Agora vamos ver a próxima ali, Juliet. Hi, William. I'm Juliet Johnson from New York. My favorite day of the week is Saturday. I don't get up early. I walk in the park with my dog. I watch the best movies on DVD. And at night I meet my friends. What is the name of your band? O que ela tá falando? Ela deu oi pro William, falou quem ela é, o nome dela, falou que é de Nova York, de onde é. Disse que o dia favorito da semana dela é o sábado. Por quê? Aí ela explica. Eu não levanto cedo, eu caminho no parque com o meu cachorro, eu assisto os melhores filmes no DVD e à noite eu encontro os meus amigos. E perguntou o nome da banda do William, certo? Ali no Jonas, vocês vão fazer a mesma coisa. O Jonas, vocês vão fazer um textinho com o Jonas se apresentando, falando de onde ele é. Para isso, vocês vão ver a bandeirinha que está ali do lado desse espaço que vocês vão completar. Tem uma bandeira ali. Então, vocês vão ver essa bandeira e dizer de onde ele é. Dizer qual dia da semana ele gosta, tá escrito ali do lado também. E o que ele faz no dia da semana que ele mais gosta, que ele prefere, o dia favorito. Tudo olhando as imagens ali, certo, gente? Então, em 10 minutinhos vocês fazem esse exercício, mais 20 para o anterior, o exercício 4. Qualquer dúvida me escrevam, liguem para mim, que eu vou ajudar vocês. Lembrando que todas essas atividades são com os verbos no presente, seja o to be ou os outros verbos, tudo no presente. Afirmativo, negativo, interrogativo do presente. Não esqueçam. Então, façam essas duas atividades e daqui um pouco a gente volta para fazer mais um pouco de atividade para reforçar bem os verbos no presente, tá bom? Até mais então, gente! Conseguiram fazer o textinho ali, pessoal, do Jonas no exercício 5? Seguindo esse exemplo, vocês vão fazer agora o exercício 6, tá? O que diz no 6? Write about your favorite day. Vocês vão escrever sobre o dia favorito de vocês agora, seguindo o exemplo do Jonas que vocês acabaram de fazer, tá? Então, vocês vão falar o dia da semana favorito de vocês, se apresentem também, falem nome, de onde vocês são, qual o dia favorito. E aí fala assim ali, include activities, incluam as atividades que vocês fazem, times, os horários que nós vimos nessa última unidade, os dias da semana que vocês fazem isso, tá? Try to use affirmative and negative sentence. Vocês vão usar frases afirmativas e negativas, o que vocês fazem, o que vocês não fazem, os horários, dias da semana, as atividades, tá? Podem falar o dia favorito da semana também. Então, esse vocês fazem no 6. 15 minutinhos para vocês fazerem isso. Terminado o texto sobre vocês, vocês passam para o 7. O 7 é a mesma coisa, mas sobre outra pessoa,
certo? Quem vai ser essa outra pessoa? Vocês podem perguntar para a mãe, para o pai, para o irmão, para o primo, quem estiver próximo de vocês aí. Vocês fazem perguntinhas, como é a semana, o que você faz, os horários, os dias da semana, a mesma coisa que vocês fizeram para vocês, mas sobre essa pessoa. Podem conversar com a pessoa em português, se a pessoa não sabe inglês, mas o textinho que vocês vão escrever aí no set, vocês vão escrever em inglês, certo? Como vocês não vão estar falando sobre vocês não vão falar I am, eu sou, eu estou, não vão falar I work, eu trabalho, não vão falar I drive, eu dirijo, vocês vão falar sobre a pessoa. Então, se vocês entrevistaram uma mulher, vocês vão escrever sobre she. She works, ela trabalha, she drives, ela dirige, tá? Ali até tem um exemplo, ó, his favorite day, o dia favorito dele, his é o dele. Então, vocês vão falar sobre a pessoa, então vocês não vão usar o I, não vão usar o me, certo? Qualquer dúvida na hora de fazer esses exercícios 6 e 7, vocês podem escrever para mim. Mais 15 minutinhos para fazer esse texto do 7. E para finalizar a aula de hoje e já ter um gancho para a próxima aula, que a gente vai começar a falar de roupas, finalizado todos esses exercícios, vocês vão escrever ali embaixo na apostila como vocês estão vestidos. Então, vocês vão falar assim, eu visto, vão falar em inglês, claro. Por exemplo, eu tô de blusa, camiseta e calça jeans. Então, eu visto blusa de lã, camiseta e calça jeans. Vocês vão fazer isso em inglês. Só uma frase ali embaixo, bem rapidinho, tá? Não é muita coisa. Se tiverem dúvida na tradução das palavras sobre roupa, vocês podem já consultar lá a página 36, certo? E na próxima aula nós vamos falar mais sobre roupa, além do que está na página 36, eu vou falar mais coisas para vocês para complementar bastante. Bom, gente, para essa semana é isso, a nossa aula de revisão da unidade 3, e vejo vocês na próxima semana. See you next week. Bye bye!